Olá, amigos da Rádio Progresso de Montenegro e da JPTV. Estamos aqui transmitindo ao vivo pela RPM, gravado pela JPTV com o meu amigo Ernesto Lauer nessa quarta-feira. Tudo bem, Lauer? Tudo bem, tudo tranquilo. Aos nossos radionautas, o meu cordial bom dia. Espero que estejam todos passando bem, tá? E que nós possamos mais uma vez discutirmos os assuntos que foram ou serão notícia, né, na nossa terra de São João do Montenegro. Isto, que oficialmente ainda não foi alterado. Oficialmente esse nome, né? É São João do Montenegro. Tá certo. Bom, Laura, essa foto aqui que tu estás vendo é lá no cartório eleitoral do município de Montenegro, referente à 31ª zona eleitoral, e hoje às 9 da manhã já havia uma fila, já que houve um anúncio de que o cartório abriria das 9 às 19 horas. No entanto, o cartório vai abrir a partir das 12 horas, né? Na verdade, a gente procurou em outros cartórios e não há uma padronização desse horário, né? A Justiça Eleitoral não padronizou o horário, então muita gente... Só no domingo que ficou aberto, né? Isso ficar todos os cartórios. Ok. Então muita gente ouviu essa notícia de que se abriria às 9 horas e desde as 9 horas estão lá esperando e deve abrir só ao meio-dia, né? É o recadastramento eleitoral, né? O último prazo para pendências do cadastro eleitoral dos eleitores. Isso. As transferências também, né? Exato. Justificativas, tudo, né? Depois nós temos as multas, né? E a possibilidade de não se votar na próxima eleição, que sejaria mais multa. Mais multa, né? Bom, Laura, uma notícia aqui que foi publicada ontem pelo portal JP News. Para ler o que está escrito nessa placa, é preciso trafegar na contramão. Um absurdo, na rua Oswaldo Aranha, em Montenegro. Uma placa que só pode ser vista para quem está na contramão, né? É um dos problemas do trânsito que devem ser melhorados aqui, né? Essa placa foi posta quando a Oswaldo Aranha ela subia, né? Agora ela está descendo. Mas faz 2 anos que ela só desce. Sim, né? Claro. Não, aí eu disse no Facebook também, eu coloquei que essa placa ela foi posta para ser lida pelos pedestres. Né? Certo, tá certo. Tá certo. Mas deve ser tomada uma medida urgente nisso, né, Laura? Foi bem levantado, eu acho que foi um cuidado especial que teve o fotógrafo, né, ao fazer essa foto, depois da reportagem, porque aí serve de alerta às autoridades, né? Isso passou desapercebido durante tanto tempo, e agora alguém viu e está na hora de corrigir, porque realmente não, era quem chegava na cidade pela Buarque, né? Podia saber que a prefeitura era a subir, né? E a biblioteca, o Centro Cultural, ficava à direita, né? E isso agora, do jeito que está a placa, está tudo como se fosse tudo lá para o lado da Ponte Seca. Quer dizer, da antiga Ponte Seca, né? E eu ainda sou velho, eu sou do tempo da Ponte Seca. Tá certo. Bem, vamos lá, Ernesto Lauer, uma informação aqui. Cratera causa riscos a pedestres e motoristas no bairro Panorama, né? Há mais de um mês, os moradores da estrada Maurício Cardoso, na RSC 287, próxima à entrada do bairro Panorama, convivem com um buraco gigantesco. Eu lembro do tempo em que a prefeitura tinha a sua própria usina de asfalto, né? Hoje nós vemos um asfalto muito fraquinho aí, né, Laura? É verdade. A usina de asfalto, nós a tivemos por um longo espaço de tempo. Adriano, o que eu estou notando é que a população também está se revoltando, e eles estão, como ali, esse buraco ali, já colocaram, né, pedaços de madeira ali e tal, para sinalizar. Porque o buraco abre e ninguém não conserta e não sinalizam, né? E isso gera um perigo aos veículos. E veja, o buraco é muito grande, o rodado cai inteiro ali dentro, né? Então, esses prejuízos depois vão acionar a prefeitura, né? É como eu digo sempre, Adriano, veja esses 170 e poucos funcionários que entraram contra o município por dano moral,
que os seus contra-cheques foram expostos, né, entregues às imobiliárias e à Caixa Federal para empréstimos e compra e venda de imóveis, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, que isso está sob júdice. Quem vai discutir isso, quem vai decidir é o juiz de direito. Mas veja, assim como um carro que cai dentro de um buraco, a prefeitura, o município vai ter que indenizar, né? E pela inércia da autoridade não tapar esse buraco, assim também agora o município está sendo acionado e talvez venha a ter que pagar uma vultuosa quantia, né, por um erro da autoridade. Então, eu acho que o Ministério Público vai olhar isso de perto, né, para responsabilizar, até por via de regresso, responsabilizar a autoridade que permitiu, né, que esses contra-cheques fossem... A autoridade que não foi tapar o buraco. Entende? Nós temos uma assessoria de comunicação que está permanentemente em contato, né, com o Facebook. Então a assessoria deve saber que esse buraco existe, ela deve passar, né? Eu espero que passe. Acho que o assessor de comunicação é competente, né? Passe isso para o setor responsável, né, por fechar esse buraco. Na verdade, o jornal que publica isso está fazendo um serviço de utilidade pública, também, né? Contribuindo, claro, inclusive, né? Claro. Né? Isso está... O JP News, ele tem uma participação no Facebook, né? Ele entra no Facebook, né? Muito ele forte, né? Acessa-se pelo Facebook, isso, né? Quer dizer, então, o órgão de comunicação da prefeitura, ele tem condições de ver, de saber isso e passar para... esse é o papel né, do órgão. E de passar para o setor competente para resolver esse problema, porque isso é um perigo, isso é uma situação de perigo, concreta, né? Ora, se tu tem uma situação de perigo concreto, o que tu tem que fazer? Corrigir. Né? Corrigir. Eu acho que todo esse trabalho da imprensa, hoje nós sabemos que nesse último encontro do Partido dos Trabalhadores, e aqui eu não estou fazendo nenhuma consideração político-partidária, eu só estou dizendo o que foi dito nesse encontro, né? De que no futuro, muito próximo, os meios de comunicação deverão sofrer serem disciplinados, né? Existir novamente uma lei de imprensa que foi considerada inconstitucional pelo Supremo, né? Por bloquear justamente a liberdade de imprensa. Então, quando tu vê isso, tu tens até que agradecer a imprensa que está mostrando esses problemas, esses defeitos, não calar a imprensa. Não criticar, né? Não criticar. Está mostrando aspectos negativos. O que querem criticar até é válido, né? Agora, não pode calar a imprensa, né? Isso aí é que está... E veja assim, o último órgão nosso é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não se chega ao Supremo pelo concurso público. Se chega por indicação política. E o ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma, elas praticamente vão indicar, né, até o fim do ano, né, a maioria dos tribunais superiores. E isso não é bom. Nós temos assistido aí que isso não é bom quando há uma interferência política dessa ordem. E se calarem a imprensa ou traçarem normas, né, de contenção da imprensa, e se isso acabar no Supremo, né, há um perigo pelos problemas políticos que pode carrear junto, né? Eu tenho o meu receio.
Muito bem, Lauer, agora para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, são 11 horas e 42 minutos, logicamente que nós estamos transmitindo ao vivo pela JPTV. Montenegro terá triagem de resíduos sólidos. Chegou a Montenegro no dia 30 de abril os materiais para a montagem das 2 esteiras que serão instaladas no mês de maio deste ano no galpão de triagem de resíduos sólidos no município, lá em Potreiro Grande. O secretário municipal de Meio Ambiente, Clóvis Moacir Domingues, afirma que essa iniciativa irá conscientizar a população. O que tu acha disso, Ernesto? Não, eu acho muito importante. Mas não é só importante, né? Nós tenhamos essas esteiras instaladas, nós temos a capacidade de reciclar, mas nós temos também que ter, né, esse atendimento diferenciado, porque não adianta aonde eu vou colocar. Veja, colocaram containers aí para coletar o lixo, mas colocaram em lugares assim, até não próprios, né? Ali na minha rua, por exemplo, eu deveria estar mais perto dos trailers de cachorro-quente, né? E estão afastados numa esquina e noutra. Então, continuo largando o lixo na rua, né? Na beira da calçada. Eu tinha uma lixeira, quebraram a lixeira, não coloquei mais, né? Até faço a meia culpa, né, de não ter colocado e de colocar na beira da calçada. E veja, tudo é recolhido por um caminhão só. Então, quando nós tivermos a coleta seletiva, nós temos que também ter um veículo de coleta que passe diariamente, que faça a coleta diferenciada, né? E outra coisa, isso é um trabalho de educação. Tem que ser, a mídia, né, principalmente o órgão de comunicação da prefeitura, tem que fazer um trabalho com a mídia para conscientização e começar também nas escolas, né, com as crianças, porque as crianças falam isso para os pais, né? Então isso é muito importante, né? Que se faça uma conscientização geral disso aí. Não adianta ter as esteiras se nós não fizermos essa conscientização e nós não tivermos uma coleta de lixo seletiva. Tá certo. Bem, a gente continua aqui com notícias. Agora vamos por uma notícia internacional que vem lá do Egito e muito interessante. Uma equipe de arqueólogos encontrou no sul do Egito um túmulo e uma múmia bem conservada de 5.600 anos. Anunciou nessa quarta-feira, hoje, portanto, o Ministério Egípcio de Antiguidades. Interessante, né? O Egito tem um Ministério de Antiguidades. E é próprio, logicamente, né? O túmulo é anterior ao reinado de Narmer, fundador da primeira dinastia, que unificou o Alto e o Baixo Egito no século 31 a.C., declarou o Ministério em um comunicado. O túmulo foi encontrado na região de Combi al-Ahmar, entre Luxor e Assuã, onde se localiza a principal cidade e capital do reino do Alto Egito, né? Que coisa impressionante, que depois de tanto tempo, de tantas descobertas que já aconteceram no Egito, venha mais essa descoberta aí de 5.600 anos atrás, né? Porque o Egito, ele vem lá da Etiópia, lá em cima, o rio Nilo, né? E ele passa por várias quedas d'água. Então aí tu traça o Alto Egito, né? O Alto Nilo, o Alto Egito é lá em cima, lá perto da Etiópia, lá em cima. E aqui onde desemboca no mar, né? É Alexandria, né? A famosa cidade feita por Alexandre o Grande, né? E aí em cada área dessas, né, os faraós escolhiam espaços para as suas tumbas, né? E veja, todas as pedras elas vinham pelo rio Nilo. Então, quanto mais ao norte, mais acima, era mais fácil, né, de fazer as sepulturas e tal. Por isso que é do Médio e do Alto Nilo é que nós temos o maior número de sepulturas, né, de monumentos arqueológicos, né? É por causa disso, né? Pela facilidade até de chegar ao material.
Tá certo, agora vamos para uma notícia de nível estadual. Continua repercutindo o caso da morte do menino Bernardo, né? Então há vários desdobramentos e ontem a delegada responsável pelo caso disse que não vai reabrir o inquérito da morte aí da mãe, da avó do menino, né? O Ernesto. Então, a cada dia a gente vê um desdobramento novo sobre o caso. Já foi negado o habeas corpus para o pai do menino, já que a mãe dele, em depoimento, disse que ele não teve participação na morte do Bernardo. Então, é um caso altamente complexo, né? Que tem várias faces, né, Ernesto? Veja, Adriano, assim, ó, o pai, eu acho que ele já tem uma pena. Quase desprezo da comunidade onde ele trabalhava, né, por ele. Se ele for solto, a sua atividade vai ser altamente prejudicada. Quiçá ele tenha que, inclusive, sair de 3 Passos, né? E como foi um crime de alta repercussão, né, nacional e até internacional, ele vai levar uma marca, né, para o resto da vida, né? Veja também esta morte do Bernardo ensejou uma nova especulação sobre a morte da mãe do Bernardo. Né? É verdade. Que não teria sido cometido suicídio. Mas para reabrir o processo, ele está arquivado já. Para reabrir o processo, tem que ter um fato novo relevante. E esse fato novo relevante não apareceu ainda. Por isso que a delegada diz que não vai reabrir, né? Pode, durante o andar do processo, pode, a qualquer momento, aparecer um fato novo, né? E ser reaberto. Isso é inegável. É verdade. O júri que nós tivemos ontem, né? Também o réu foi absolvido e há um fato novo que surgiu, né? E o delegado, inclusive, se manifesta dizendo que vai esperar o julgamento, vai esperar o recurso, talvez ele vá reabrir, né? Veja, o processo já chegou ao final, ele talvez vá reabrir o inquérito. Então, sempre há a possibilidade de tu reabrir na presença de um fato novo, né? Na ausência não há o que fazer, não há o que desarquivar, né? Tá certo. Ernesto, vamos falar de esporte agora. O técnico Felipe Scolari, da Seleção Brasileira, acaba de fazer a convocação e os jogadores convocados são os goleiros... Já fez? Não era às 14? Não, de manhã. Os goleiros foram o Jefferson do Botafogo, o Júlio César do Toronto, o Vitor do Atlético Mineiro. Havia uma dúvida aí se o Diego Cavalieri poderia entrar na vaga do Vitor, foi confirmado o Vitor. Os zagueiros, o Dante do Bayern de Munique, o David Luiz do Chelsea. E aqui a surpresa, o Henrique do Napoli, né? E havia uma especulação do Miranda, mas não, do próprio Hever do Atlético Mineiro, o Henrique do Napoli foi confirmado, além do Thiago Silva do PSG. Laterais, Daniel Alves, Maicon, o Marcelo e o Maxwell. Meio campo, Fernandinho, o Hernanes, Luiz Gustavo, Oscar, Paulinho, Ramires, William. Atacantes, Bernardo, Fred, Hulk, Jô e Neymar. Havia uma dúvida em relação à convocação do Jô, porque ele está machucado, né? Sim. E foi confirmado, o Scolari fechou com o Jô e esta é a lista. O que te pareceu, Ernesto Lauer? Não, Adriano, eu acho que, como tu disseste, sim, uma que outra, né? Convocação foi uma surpresa, né? Ou foi dirimida a dúvida. Havia uma dúvida em relação... Exato. Mas foi dirimida agora, né, com a convocação. Quanto ao mais, é isso aí mesmo, né? É isso aí que já se imaginava que fosse... porque durante todo esse tempo aí dos jogos amistosos, né, vários testes foram feitos e foi possível, assim, já se ter uma visão prévia, né, de quem seria convocado. E estamos aqui com o programa Estúdio Aberto, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30, pela RPM Rádio e pela JPTV. Esse caso aqui, eu tenho certeza que tu vais ter prazer de comentá-lo pelo absurdo
que aconteceu aqui no Brasil, né? Especialistas são unânimes dizendo que a falta de presença do Estado incentiva os justiceiros. A justiça feita com as próprias mãos acabou em injustiça. A dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, foi linchada no Guarujá, litoral paulista, após ter sido confundida com uma acusada de sequestrar crianças, cujo retrato falado foi publicado numa página sobre a região em uma rede social. Para especialistas, a ausência do poder público acaba gerando um descrédito nas instituições. A insegurança e falta de confiança geram um estado onde as pessoas estariam mais propensas a fazer justiça com as próprias mãos, já que não encontram proteção no sistema formal. Essa notícia foi redigida pela repórter Gisele Mota, do Jornal do Brasil, Laura. Há tempos atrás, talvez um ano atrás, nós tivemos aquele pai, né? Teve a filha estuprada, que ele saiu também praticar a justiça com as suas próprias mãos. Veja assim, houve uma época que se tentou um acidente de trânsito levar imediatamente o fato ao conhecimento de um juiz, até um juiz de plantão. Certo. Mas depois se viu que o de cabeça fria começa a se pensar melhor, com calma vai se vendo uma série de outras circunstâncias que na hora não foram percebidas, né? E isso levou a travar esse projeto. Nós temos aí nos estádios, nós temos o juizado que atende imediatamente, né? Mas veja, é uma coisa assim, que tem uma peninha muito simples, uma proibição de frequentar o estádio, ou uma cesta básica, uma coisa... Que essa proibição tem nem sempre, é fiscalizado também, então, né? E tem sempre alguém junto, olhando, testemunhas, a própria brigada militar está ali fazendo... Então é diferente agora, um acidente de trânsito, ele se passa sem testemunhas, ou pouquíssimas testemunhas oculares, muitos não querem se envolver, né? E aí até o sentimento de culpa poderia o sujeito admitir um fato que depois ele vai ver que ele não teve tamanha culpa que ele se atribuiu num primeiro momento. Então essa vontade deixou de existir, né? Não se fez isto, né? Hoje a coisa vai para o fórum e tudo, mas até depende de uma representação da vítima, né? E assim está acontecendo. O que é, num primeiro momento, te parece uma situação, né? E aí, na ausência do Estado, na ausência da autoridade para coibir ou para buscar resolver essa contenda aí, investigar pelo menos, né? Dar uma satisfação ao povo, na ausência dessa autoridade, da presença dessa autoridade, o povo resolve fazer justiça com as próprias mãos. E o que nada mais essa queima de carros, de veículos, principalmente no Rio de Janeiro, né? A brigada entra num tiroteio com os traficantes, sobra uma bala perdida para alguém, né? O que acontece? A população revoltada começa a queimar carros de terceiros inocentes que não tem nada a ver com isso, que vão ter que suportar o prejuízo. Esse prejuízo, amanhã ou depois, essas pessoas também poderão pedir que o Estado os indenize, né? Bom, a coisa está tamanha que eu vi hoje uma charge no Facebook. Cristo desceu lá do morro, né? Desceu e pegou a malinha e disse: chega para mim, eu vou embora porque do jeito que anda aqui, ainda vai sobrar uma bala perdida para mim, a corrupção, né? Os tiroteios, isso, aquilo e tal. Chega, eu vou embora, arrume outro Cristo, né? Veja assim, é hilariante isso, né? Mas isso mostra uma realidade, e essa realidade não está... as autoridades não estão com competência, inclusive com apoio
de uma lei severa para coibir isso. Né? Qualquer manifestação da polícia que tenha mais força, mais demonstração de força, direitos humanos, a própria população se arvora, né? Se julga, ou se julga autorizada a julgar, né? Se julga autorizada a julgar, é meio ruim isso aí que eu disse, mas ela se sente autorizada a julgar esses policiais e queimam propriedades de terceiros. Né? Então, é muito difícil essa situação. E, Adriano, uma coisa, cada vez nós estamos partindo para o pior. Nós não estamos conseguindo esse trabalho que está se fazendo lá nas favelas, né, do Rio de Janeiro e tal, essas unidades, né, de proteção e atendimento que estão tendo, não adianta, resolve em parte, mas a bandidagem parte para outros lugares, eles vão buscando outras alternativas e nós não estamos chegando neles, né, no cerne da questão. Tá certo, Laura. Ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Mais uma vez, muito obrigado, Um abraço, Laura. tudo de bom. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.